Olá, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso Pod 13, trazendo aqui as candidaturas do PT Mococa. E hoje nós temos aqui Dilcim, Coab 2, Adilson. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite aí. Microfone mais perto. População mocoquense. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né, do nosso trabalho aí do PT, da nossa candidatura aí como vereador e como está descrito aí, lutar sempre. Isso, lutar sempre, isso mesmo. E aí, que você está baseando aí, tua plataforma, né? Você tá baseando na questão da educação, né? Você fala muito da questão do EJA, né? Então, fala um pouquinho para nós aí sobre as suas principais ideias, assim, suas principais propostas aí para a cidade de Mococa aí como vereador. Nós temos que ter uma visão dinâmica aí na educação, não uma visão estática, né? O que nós precisamos hoje é de jovens na escola. Sem dúvida. Então, tendo aí uma visão do nosso bairro, né, Coab 2, acredito que em outros bairros também, tem muitos estudantes, ou seja, muitos adolescentes, muitos jovens que não estão na escola hoje, né? Então a gente tem que se perguntar hoje o porquê, o que está acontecendo e fazer um trabalho em cima disso. Eu acredito que tanto eu como o PT, nós vamos ter essa prioridade, né, de fazer aí um mapeamento e ver o que está acontecendo. Democraticamente, politicamente, dentro do nosso bairro aqui na Coab 2, eu vejo que o jovem, o adolescente hoje não está na escola por oportunidades. Certo. Né? O que acontece? O jovem hoje ele tem que trabalhar para poder sustentar, porque muitos jovens são de baixa renda familiar e a família depende dele para ajudar no sustento da casa. O jovem chega cansado do trabalho, umas 6 horas da tarde, como que ele vai para a escola, sendo que no próprio bairro não tem escola de ensino médio. Então essa é uma das nossas prioridades dentro da educação, o mapeamento dos adolescentes e jovens que não estão na escola e também uma escola de ensino médio e EJA, Educação de Jovens e Adultos, dentro do nosso bairro. Entendi. E aí você acredita então que o grande problema aí, né, é exatamente porque não há essa escola na Coab 2, é isso, né? Que já teve, né, inclusive, né? Já teve antigamente. Sim, já teve e foi fechado. Foi fechado, Então, isso que eu falo de oportunidade. Isso, claro. O jovem, o adolescente, ele tem que ter essa oportunidade de ter a escola próxima à sua casa, né? A educação de jovens e adultos hoje, nós temos lá na Escola Maestro. Né? Certo. Então, esse jovem, esse adolescente, ele tem que atravessar a cidade para poder ter aí a educação. A educação. Né? Aí temos o cansaço, claro. Temos a questão do transporte. É claro que a prefeitura tem a obrigatoriedade de oferecer esse transporte, né? Mas não dá tempo. Né? Se ele chega em casa aí 6 horas, 6 e meia do trabalho, o transporte está passando esse horário. É verdade. Então, nada mais justo que esse jovem, esse adolescente e principalmente adultos também que queiram voltar a estudar, tenha a escola dentro do seu bairro que fica mais perto, próximo de suas casas. Não, sem dúvida. Porque a gente vê que houve aí políticas, né, principalmente na questão, né, do governo estadual, né, que a gente vê um descaso aí com a educação, né, então a ideia sempre foi fechar escolas, né, então eu lembro até de alguns anos atrás, quando nós tivemos grandes manifestações aí, né, porque na verdade o governo estadual queria fechar centenas e centenas de escolas, né? Inclusive aqui em Mococa também já havia possibilidade de fechamento de escolas, São José do Rio Pardo, aqui na diretoria de ensino de São João, né? E só não houve o fechamento de escolas exatamente porque você teve essas manifestações, né? Mas sem dúvida nenhuma eles foram indo pela beiradinha, né? Então os cursos noturnos eles já fecharam, né? A gente lembra, né? Tinha aqui no Barão de Monte Santo, né? Você passava a noite lá, a escola estava aberta, funcionando, né? Tal, etc, né? Então, o governo do estado foi realmente
fechando essas escolas, né? Então, eu acho que a gente caberia aí, né, Adilson, uma indicação para que a prefeitura assumisse, né, essa empreitada, né, vamos dizer assim, né? E aí entra o trabalho do legislativo, né? Ter essa política de educação, né? E o legislativo procurar a Secretaria de Educação de São João, né? Fazer um projeto, né? Batalhar, lutar, ir até lá, né? Não só falando de PT, mas o legislativo como um todo. Como um né? todo, claro. Trabalhar para que a educação de Mococa seja prioridade. Sem né? dúvida. Isso a gente vê as estatísticas aí da nossa região, Mococa está lá embaixo, né? Nas estatísticas uma queda, da educação. Né? Então, esse é o trabalho do legislativo. Não, sem dúvida. A gente tem que buscar realmente essas parcerias, soluções, né? Então, como você falou, o legislativo como instituição, né? E por que não, né? Fazer uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, né? Para que você possa, inclusive, dividir esses custos, né? Como você falou, né? Mapear, ver onde é que estão esses alunos, onde é que você pode ter uma escola mais central ali que possa receber, né? Fazer com que haja o transporte, né? Em horários certos, adequados, pegando esse pessoal, levando para a escola, né, e tal, etc. Porque se nós formos avaliar, até mesmo o transporte hoje de Mococa não oferece para que esse jovem, esse adolescente possa pegar um ônibus mais tarde do que aquele do transporte escolar passe no seu bairro. É verdade. Né? Ele não tem essa oportunidade. Porque a gente até comentou em outros programas aqui exatamente isso, né? Porque a prefeitura ela não teve um estudo prévio, né? Não conversou com o pessoal do bairro, né? Para saber horários, né? Para saber aonde esses ônibus, né? Como você falou, do próprio sistema de transporte municipal, né? Onde é que esse ônibus vai passar, né? Quais horários melhores para ele passar, né? E tal, etc. Né? Então você não ouve a população, né? E isso é uma coisa bastante complicada, né? Porque você coloca aí, teoricamente, ônibus melhores, né? Porque tem o Wi-Fi, tem ar-condicionado e tal, só que se o ônibus não passa onde tem que passar, nos horários que tem que passar, não adianta nada, não é verdade? Sim, por isso a política do orçamento participativo entra dentro do PT. Né? O que é a política do orçamento participativo? É o povo que decide. Né? O que está acontecendo com a comunidade, onde vai gastar o dinheiro, o que é mais necessário. E entra também dentro da educação as creches. Né? Hoje muitas mães precisam trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos. Né? Vamos citar um exemplo aqui. Ali para baixo do Caique, perto da igreja Santa Terezinha, era para ser uma creche. Verdade. Né? Onde está o dinheiro? Onde está a creche? Né? Então tudo isso é para a gente pensar, né, como comunidade, e a gente ter em mente de que a educação transforma. Né? E se nós tivermos esse pensamento aí, que a educação transforma, a comunidade vai transformando. Sem dúvida. Né? Que nem você falou, alunos dentro de uma escola usando drogas. Né? Onde que está a educação? A educação não transforma? Justamente, se a educação transforma, qual foi o trabalho feito com esses jovens, com esses adolescentes que estavam usando droga dentro da escola e tiveram que sair? É isso aí. Porque, como você falou, né, a educação, ela envolve exatamente a preocupação com esse jovem, né? Se esse jovem está num caminho errado, o que é feito para que ele, né, venha para o caminho certo, né? Pare de usar droga, né? Realmente estude, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar exatamente isso, né? A educação não como os números, né, que muitas vezes aparecem por aí, né, porque tem os alunos aqui na escola e tal, ou não tem aluno na escola, então vamos fechar, né, e tal. Pelo contrário, né, falar, não, eu vou abrir uma escola boa aqui para atrair aluno para cá, né, eu vou ter essa preocupação com o jovem, né, dar um sentido para a vida dele, exatamente para que o jovem venha para a escola, né, e não simplesmente mandar o pessoal embora e tudo mais, né? E você comentou dessa creche,
que haveria ali atrás da igreja de Santa Terezinha, né? Realmente, isso é um mistério, viu? Por quê? Porque nós acionamos alguns deputados estaduais para perguntar para a Secretaria de Educação onde é que tá a verba daquela creche, o que é que foi feito, por que parou, e você sabe que a Secretaria Estadual de Educação não responde a esses questionamentos dos deputados. Eles são até obrigados, né, a responder, né? São obrigados a responder. Né? O Poder Executivo é obrigado a responder os questionamentos dos deputados. Mas pelo menos 3 deputados perguntaram o que aconteceu com essa creche aí, né? Que não saiu, né? E nós não tivemos resposta. Então você percebe o descaso também, né, com a população, né? Principalmente a população mais carente, né? Então, porque você teve tanto problema aqui na Prefeitura de Mococa, no mandato anterior, né? Como também no governo do estado, né? Que não respondeu e também não se preocupou, né, em responder o que aconteceu aí com essa creche, né, que gerou esperança aí pro pessoal, né, então, que ia ter as vagas ali, mais próximos de casa, né, então. Justamente, né, isso é uma vergonha para a população mocoquense, né, para a população Coab 2 e bairros adjacentes, isso vem se arrastando há anos, né, onde está o dinheiro, como você falou? Não tem resposta. Aonde estava o poder legislativo que não cobrou isso até hoje? Isso é uma das prioridades do PT, é uma das prioridades nossa, se estivermos lá na Câmara Municipal, cobrar tudo isso, com seriedade. Isso não pode acontecer, é uma vergonha. Justamente aí ocorre de novo voltarmos lá atrás e ver o mapeamento, né? Essas mães que precisam trabalhar, onde estão deixando suas crianças? Com quem estão deixando? É uma população pobre que precisa trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. Então isso é sério, nós precisamos combater isso. E se nós, volto a falar novamente, se tivéssemos uma política de orçamento participativo, essa creche já estaria pronta. Eu não tenho dúvida, né? Porque o orçamento participativo, nós tivemos a oportunidade de ir lá em Araraquara, né, para ver, né, como é que funciona, né, exatamente, é onde a população daquela região vai decidir onde é que vai se aplicar o dinheiro, né, então é fundamental isso, né, se tivéssemos orçamento participativo, provavelmente a população da região iria escolher essa obra, né. Foi muito bom você ter lembrado, né, da nossa visita a Araraquara, porque nós tivemos a oportunidade de ver o trabalho do prefeito Edinho, né? De ver esse trabalho de orçamento participativo que funciona, né? É o povo que decide o que vai ser construído. Claro. Né? Então, funciona. Funciona, sem dúvida. E a gente tem proposto aqui, né? Não só, né, a ideia do orçamento participativo, né, tudo mais, né? Que inclusive, né, alguns vereadores foram com a gente, né? Foram também lá, né? E o próprio prefeito municipal também participou lá, né? Sim, desse dia, né? Do orçamento. Ele estava lá. E parece que não se sensibilizou, né? Porque de lá para cá não falou mais nada, né? De orçamento participativo, né? Então, realmente é preciso ter essa sensibilidade de ver o que funciona, né? E correr atrás. Né? É verdade. Tanto o poder legislativo, o poder executivo, ele não está lá só para construir o seu ego, mas foram eleitos para trabalhar para a população. E tem que ter essa sensibilidade, né, de ver as necessidades do povo. E esse é um dos nossos trabalhos, é um trabalho do PT e eu acredito que dá certo. Não, sem dúvida. E em relação a essa creche que ia ter lá, né, a gente viu que foi feito até as fundações ali, né, foram feitas ali, né, tal. Então, quer dizer, algum dinheiro ali já se gastou, né, e depois simplesmente tiraram as placas e tal e acabou, né, o processo todo, né, e não há explicação, né. Inclusive, a própria prefeitura também, né, ela deveria pressionar o governo do estado, né, para saber o que aconteceu, né? E que, independente do que aconteceu, retomasse as obras, né? E que a gente também não viu essa preocupação, né, da administração atual, né? Então... E que a gente já está sabendo
é que lá onde seria a creche, para atender as necessidades das mães que trabalham, vai ser uma unidade básica de saúde. Eu vejo que não há necessidade ali de uma unidade básica de saúde, porque nós já temos o posto Massaro, que é pertinho. Né? Então, olha, veja bem, a necessidade. É necessário fazer ali uma unidade básica de saúde? Não é necessário. A prioridade era a creche para atender as mães que precisam trabalhar. Sem dúvida. Não tem onde deixar os seus filhos. Tá? Eu tenho aqui exemplos de mães, né, inclusive que trabalham comigo, que não tem onde deixar o seu filho para poder trabalhar. Porque a creche daqui da Coab 2 não tem vaga. Não tem vaga. Tem que esperar a vaga. O que ela está fazendo? Deixando a mãe, o seu filho com a mãe, para poder ir trabalhar. Então, olha aí a necessidade. Não, sem dúvida. Né? Não, primeiro que a mãe quer dizer, no caso seria a avó da criança, sim, ela não tem essa obrigação, né? E segundo, ela também tem os seus afazeres, né, e tal, né? E a lei determina que o governo tem que oferecer, né, essa creche, né, para as pessoas, né, e tal. Isso aí é bastante assim, desalentador, né? Porque realmente não há uma preocupação com a maioria, né? É isso que a gente quer levar para a Câmara, né? Sensibilizar o poder para os que mais precisam, né? A verdade é essa, né? Sim, é isso. Aí porque o que a gente fala assim, né? Porque muita gente fala, né, Dilcim? Meu partido é Mococa, né? Então, aí a gente fala, não, o meu partido é o dos trabalhadores, né? E é isso que a gente quer levar lá para a Câmara, né? A gente quer levar uma ideia de que a gente tem que ter política pública para quem precisa, né? Porque quem não precisa, né? Então, porque falar, o meu partido é Mococa é uma coisa muito ampla, né? Porque Mococa vai desde o cara mais rico até o cara mais pobre. É Mococa, né? Bora aqui é Mococa. Mas o nosso partido é o dos trabalhadores, é exatamente o da maioria, né? Então a gente quer fazer políticas públicas, né, para a maioria, né? Por isso que a gente quer instalar aqui na Coab 2, por exemplo, o orçamento participativo, né, e tal. Nós temos muitas críticas quanto ao PT, né? O nosso presidente é Partido dos Trabalhadores, né? Então, se a gente for ver questão de partido, eu vou dar um exemplo claro aqui. Rio Grande do Sul, né? Se fosse ver questão de partido, o nosso presidente não teria ajudado o Rio Grande do Sul. Exatamente. Se fosse ver questão de partido, o nosso presidente, alguns deputados também do PT não teria ajudado tanto o Mococa. É verdade, é isso mesmo. Porque a ideia é exatamente ajudar quem mais precisa, né? Então ajudar exatamente aqueles que precisam da política pública, né? Então fazer política pública e fazer política pública para quem mais precisa, né? Essa que é a nossa principal meta, né? Então, e que a gente estava vendo, né? Que ontem a gente estava até na reunião do Conselho de Política Cultural ontem, né? No qual o Dilcim é o vice-presidente, né? Foi inclusive eleito ontem, né? Como vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. E a gente falava exatamente dessa questão, né, a falta, né, que tem também de uma política cultural na cidade, né, que a gente inclusive deu a ideia de ver, chamar todos os candidatos para ver quais são os planos que eles têm, né, para a cultura da cidade, né. E aí a gente levantou até a ideia, né, que de repente o Conselho de Educação também, né, tem que... Você citou bem, né, o IDEB, né, de Mococa deu uma queda, né. Então, quer dizer, será que não caberia agora o Conselho de Políticas, né, ou o Conselho de Educação também pedir uma reunião com os candidatos, né, para saber quais são os planos deles, né, para a educação, né? O que você acha? Sim, neste momento que nós estamos vivendo agora de campanha política, é essencial, né, que cada Secretaria de Educação, do Turismo, os candidatos pudessem estar aí apresentando o plano deles de trabalho. É verdade. É essencial. Então, por isso que ontem nós decidimos convidar os candidatos aí a
a prefeita de Mococa, que possa estar colocando para a gente quais são aí os seus trabalhos diante da cultura, diante da educação. É verdade. Porque o pessoal precisa ter plano, né? Planejamento, né? Inclusive o prefeito também precisa explicar, né? Por que teve essa queda, né? Do IDEB, né? Será que tem a ver com a pandemia? Não tem, né? Quer dizer, ele precisa colocar isso, né? E os candidatos de oposição precisam dizer, olha, o nosso plano para a cultura é esse, né? O nosso plano para a educação é esse, né? O nosso plano para o turismo, né? Para o transporte, né? Tem que ver, né? Será que algum candidato está pensando aí no EJA, como você colocou aqui no papelzinho? Está pensando aqui no EJA, na creche, né? Será que alguém tem lá um projeto sobre isso, né? Acho que não tem, né? O que a gente acredita que tenha, né? Porque não é possível fazer aí um projeto de política como prefeito e não ter esses ideais aí como princípios, né? Claro. E também não só como educação, cultura, Exato. mas também trabalho. Trabalho, isso é bastante Quais são importante, os planos dos candidatos a prefeito ainda na área do trabalho? Exatamente. Porque a gente volta de novo na questão da oportunidade. Né? Onde os jovens formados hoje em Mococa, eles estão indo embora. Porque não tem oportunidade em Mococa. É verdade. Então, também, outro mapeamento que nós temos que fazer. Sem dúvida. Como política, como políticos. Né? Por que os jovens formados em Mococa têm que ir embora? Verdade. Não tem oportunidade? Isso gera um grande problema para a cidade, né? Por quê? Porque você pega as pessoas mais capacitadas, né, de trabalho e tal, e essas pessoas acabam indo embora, né? E pessoas, às vezes, que iriam ter um salário maior, né, um salário de uma profissão mais regulamentada, né, mais técnica e tal, e eu tenho um salário melhor, podendo inclusive aumentar, né, a renda da cidade, o consumo, né, a geração de emprego e tal, mas na verdade o que acontece muitas vezes eles vão embora e acabam vindo para cá só para visitar os pais, né, avós e tudo mais. Né? E nós citamos na questão da cultura, né, de ouvir os candidatos a prefeitos na parte da cultura, porque nós estamos aí hoje, né, como membros da cultura do Comute, né? Então, por isso, esse convite para ouvi-los, o que eles têm aí a nos dizer quanto cultura de Mococa. Exatamente. Daí a gente tem batido na tecla, né, que a cultura, né, a indústria criativa, ela gera emprego, né, gera renda, né, então precisa se investir, né, muito em cultura, exatamente para que nós tenhamos um retorno, né, ou seja, as pessoas trabalharem na área cultural, né, na área criativa, para poder ter a sua sobrevivência, né, para poder ter o seu trabalho digno, né, então entra também nisso aí que você está falando na questão do trabalho, porque muitas vezes, né, Edilson, o pessoal pensa que trabalho é só você trazer a indústria para cá, né? E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Porque a indústria hoje ela emprega muito menos gente do que empregava antigamente, né? E ela também muitas vezes vem até com renúncia fiscal, né? O governo municipal tem que dizer que não vai receber ISS, PTU durante um tempo para a empresa se instalar aqui e às vezes não gera tantos empregos assim, né? Ao passo que se você tem apoio, né, a micro, pequena empresa, né, a área cultural, por exemplo, a área do turismo, você gera emprego e gera renda para a população, né? Algo que é um pouco diferente de simplesmente dessa ideia que às vezes tem pré-concebida, vamos trazer indústrias para Mococa, vamos fazer distrito industrial, É claro que isso é importante, né? Mas muitas vezes você não consegue, né, trazer essas empresas exatamente porque elas acabam indo para outros lugares, outros polos e tal. Então você tem que usar a criatividade como gerar emprego, né, entendeu? Então a ideia é trazer polos educacionais, né, aumentar mais ainda, né, a questão da educação, exatamente para que as pessoas possam estudar aqui e ficar aqui, né? Por quê? Porque ao passo que se você tem um polo mais tecnológico, você pode atrair empresas dessa tecnologia para a cidade, né? Então você vai ter a mão de obra por aqui mesmo, né? Então que se precisa ter esse planejamento, né? Não pode simplesmente, né, achar que vai, né, resolver porque eu que vou estar lá na prefeitura e vou resolver, né? Como você falou, a gente precisa mapear
precisa ter uma ideia do que a gente tem para poder propor as coisas, né? Então, é justamente aquilo que eu falei no início, né? A política ela tem que ter uma visão estática, né? Exato. Não uma visão dinâmica, parada. Exato, né? Exatamente. É uma visão ampla. Isso. E falando cultura também é educação. né? Claro. Cultura e educação vai lá, gera o trabalho, como você disse. Exatamente. E Isso é essencial, né? Essencial. E eu vi que você colocou um ponto ali que é a educação tecnológica, não é isso? Digital, né? Digital, que é oferecer os cursos, o que é que você pensa? Nós estamos falando hoje da era digital. Claro, sem dúvida. E aí oferecer para esse adolescente, para esse jovem, essa educação digital. Certo. O que nós temos em Mococa hoje, né? O que as escolas técnicas oferecem na questão do ensino digital. Futuramente nós vamos precisar disso. Claro, sem dúvida. Hoje uma senhorinha, ela tem que aprender a mexer no celular. É importante, né? Então ter cursinhos para isso. É muito importante que os bairros, a nossa política pública possa incentivar esses cursos digitais para que tanto jovens, adolescentes e adultos também possam estar aí tendo essa inclusão digital também. Não, sem dúvida. E eu acho que isso casa um pouco com o que você falou do EJA também, né? Por quê? Porque é óbvio que a pessoa, se ela teve um problema, né, na escola de poder ter que abandonar a escola e tal, e sair um pouco daquela alfabetização mais tradicional, ao voltar para a escola, isso facilita muito nessa questão do digital também, né? Porque você... Vou falar uma coisa muito simples e muito humana, né? Eu ouvi da minha mãe. Ela falou assim, olha, eu tenho 73 anos, mas sabe qual que é o meu desejo? Voltar para a escola. Né? Então, ela tem lá o celular dela e ela pouco sabe mexer. Né? Então, ela voltando a estudar, estando dentro do EJA, mesmo com 74 anos, ela vai estudar e saber mexer lá no celularzinho dela. Isso, mas é importante. Com certeza. Temos que ter esse trabalho. Porque a pessoa que não é alfabetizada, ela passa a ter problemas vários, né? Inclusive até para solucionar questões da vida, né? Muitas vezes ela não tem, né, como fazer isso, né? Então ela precisa realmente voltar a estudar, né? E hoje nós temos uma defasagem muito grande, né? De pessoas aí que às vezes não são tão idosas assim, né, Gilcinho? Mas são pessoas assim com uma certa idade, mas que perderam, né, essa educação formal, né? E a oportunidade para voltar ela tem que ser dada, né, efetivamente, né? E é o que você falou, ela tem que ser dada próxima da casa, né? Onde ela possa realmente fazer ter o teu dia a dia e ao mesmo tempo ir lá na escola à noite, né, e tal. Você falou, né, que a gente trabalha e tal, então ter a possibilidade, né, de voltar a ter essa educação formal, até para a vida dela dar uma guinada, né, melhorar a vida, né, mexer melhor com o celular, né, mexer com programas de computador mesmo, até para trabalhar vai ser muito mais fácil, né. E nós temos aí pessoas adultas que ainda são analfabetas. Exatamente isso. Eu alfabetizei uma senhorinha, Dona Cândida, né? E ela não sabia escrever o nome dela. Ela catava reciclado, ela forrou a casa dela somente com reciclados. Olha. Né? E eu alfabetizei a Dona Cândida. No dia que ela aprendeu a escrever o nome dela, foi uma felicidade enorme. Não precisou nada mais. Né? Só aprender a assinar o nome dela. Então, quantas pessoas aí a gente não poderia fazer feliz? Claro. Com a alfabetização, com o EJA, dentro do nosso bairro. Sem dúvida. Não distante, do outro lado da cidade. Não, sem dúvida. Porque não adianta você falar, não, oferece, mas é lá no outro lado da cidade. Quer dizer, não tem como, né? Porque temos tudo isso as questões de logística aí. E também, né, você tem que oferecer um estudo, né, e uma escola noturna, e você tem que oferecer um EJA adaptado à realidade daquelas pessoas, né? Porque não adianta você oferecer um ensino noturno
vai ser das 7 às 11 e aula e tal, né? Por quê? Porque essa pessoa já muitas vezes passou o dia inteiro trabalhando, já tá cansada, né, e tal. Então você teria que fazer uma adaptação ali no horário, né, na dinâmica das aulas e tal, né? Quer dizer, você, como você falou, né, de repente o Secretaria de Educação, o Departamento de Educação teria que ter um planejamento melhor, né, para esse, né, não só oferecer oportunidade, mas também oferecer algo um pouco mais criativo, né, para esse pessoal, né. Na própria escola você ter o ensino, né, de computação, né, e tudo mais, né, onde eles não vão aprender só a mesma aula que o professor deu de manhã, ele vai dar à noite. Não pode, né? Tem que ser uma coisa diferente, tem que né? Diversificar isso aí para ser um atrativo, né? Entendi. E você aí que está aí no bairro e tal, você que vive essa realidade aqui, né? O que você achou que mudou aí com esse novo transporte que está aí, né? E tal. Que aí a gente espera que chegue lá pro prefeito. Chegue lá pro prefeito para ele ver o que a população tá achando desse novo transporte aí, com esses ônibus novos aí, azulzinhos e tal. Não, continua a mesma coisa. Só mudou a cor do ônibus. Só mudou a cor do ônibus. Só mudou a cor do ônibus e é muito importante tocar nesse assunto, porque se você levantar de madrugada, você vai ver muitas pessoas indo trabalhar a pé. A pé, né? Porque antes das 6 horas não tem ônibus. Né? E tem gente que entra 5 horas, entra 4 horas no trabalho. E esse horário não tem transporte coletivo. Né? A mesma coisa acontece à tarde, da volta do trabalho. Tem gente que sai 7 horas do trabalho. Né? E aí ele tem que vir de lá do centro da cidade ou em outro bairro para vir para o seu bairro de moradia a pé. Porque o transporte é até 7 horas. E de manhã, 6 horas, 10 para 6, começa o primeiro ônibus a circular ali no Bar do Rogério, perto de casa. Então é importante que esses horários sejam diversificados. É claro que Mococa é uma cidade pequena, não tem, não oferece tanto, mas poderia oferecer, né? Vamos citar Franca, uma cidade que é grande, onde eu morei. Lá é 24 horas. Tá? Então, a Mococa também poderia ter um transporte 24 horas. Certo. Tá? Até porque resolveria o problema da escola, educação. Sim. Eu saio 10h30 da escola. Eu vou pegar o ônibus 10h35, que passa perto da escola Maestro. Eu saio do meu bairro com o AB2 e vou estudar no Maestro. O último ônibus é 7 horas. Depois como é que volta? Depois como é que volta? É preciso rever o transporte de Mococa. Ainda não está legal. Não adianta só mudar a cor do ônibus. O horário precisa ser diversificado. Eu fiquei doente, né, depois das 7 horas. Eu sou pobre, não tenho transporte, não tenho carro. Eu vou lá no pronto-socorro do quê? É verdade. Uber, se você chamar ele aí 9 horas da noite, ele não vai vir. Já não vem mais. Já não vem mais. Então, é preciso pensar nesse transporte. Claro. Além do transporte, nós já vamos para outro item, que seria a saúde. Nós tínhamos aqui o UPA, aqui perto da Eletrô, né? Isso. Perto dos bombeiros. Fechou. Então, quem mora na Coab 2 é pertinho. Dava até para ir a pé. Agora, como que atravessa a cidade, 11 horas da noite, meia-noite ou 1 hora da madrugada, para ir lá no pronto-socorro perto da maternidade? É verdade. E aí, o que eu proponho? Qual que é o nosso trabalho, a nossa política? Para que Coab 2 e bairro adjacentes possa ter um posto de saúde 24 horas. Para atender a população, para não precisar sair da Coab 2 e ir lá no pronto-socorro. Ele possa ser atendido aqui mesmo. O caso é mais sério? Chama a ambulância e manda lá. Aí chama a ambulância, né? Então, resolveria muita coisa se o transporte também pudesse
correr em outros horários, não só específicos a esses, né? E também teve um oferecimento lá atrás de que o transporte seria o quê? Gratuito. Né? Onde foi parar essa política? Parece que houve problema o promotor, parece que falou que tinha alguma coisa errada ali e tal, né? Mas independente disso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que cobrar dos próprios candidatos a prefeito, né? Quer dizer, o transporte público gratuito, ele já existe em várias cidades do Brasil, né? E ele é altamente viável economicamente, né? Porque a prefeitura não vai ficar gastando muito mais do que ela gasta hoje e a população tem que pagar, né? Entendeu? Então, muitas vezes a ideia da prefeitura ter o transporte gratuito, e eu digo mais, viu? Às vezes a prefeitura assumir, como você falou, Mococa é uma cidade pequena, né? Então, de repente, você... também com democracia, né? E aí entra a questão também do próprio orçamento participativo, né? Você ouvir a população em relação à necessidade que ela tem do transporte ali, né? Então, às vezes, a população de um bairro tem uma necessidade de transporte que começa às 5 da manhã e não 10 para 6, né? Às vezes ela tem uma necessidade que também, olha, precisa ter um ônibus para trazer o pessoal de volta às 11 horas da noite. Em outros bairros não tem, né? Porque você pode ter um bairro onde você tem mais jovens e tal, que precisa, porque vão para a escola e tem que voltar. Então é uma questão, como você também falou, né? Mapear, né? Saber a necessidade daquela região ali, né? Daquela região da cidade. E ouvir a população, né? Porque o ônibus passa em tal lugar, né? O próprio nosso companheiro também, Palhaço Pirulito, falou que lá no bairro dele, no Gil de Geraldo, de repente passa em determinados lugares, não passa em outro, que às vezes seria mais importante passar em outro lugar do que ali, entendeu? E de repente não se ouviu a população, não, né? Então às vezes tem muitas vezes tem uma prevenção, parece que é ouvir o povo, né? Sim. E também transporte vira uma questão social, né? Exato. Por exemplo, no final de semana eu quero visitar a minha avózinha que mora lá na São Domingos. Né? Sou pobre, não tenho carro, eu vou o quê? A pé? Porque de domingo o ônibus não corre. Também não corre, né? É difícil aí. Exatamente. Porque é uma visão, né, que a gente até comentou em outro programa também, que é uma visão que leva em consideração a empresa, né? Porque para a empresa não compensa ter um ônibus domingo, né? Não compensa ter um ônibus domingo. Então não vai ter, né? Ao passo que para a população, às vezes, seria bom, né? Você ter esse ônibus no domingo, né? Em determinados horários e tal, né? Então, por isso que a gente cobra, né, os candidatos a prefeito, até para que eles retomem essa ideia do transporte gratuito, né? E também refaçam, né? Ouvindo a população, refaçam esses trajetos, né? E tal, etc. E também os dias de funcionamento e horários, né? Eu acho que isso é também bastante por exemplo, importante. tem um ônibus que sai daqui da Coab 2, ele vai Vila Carvalho, Mocoquinha, Gil do Geraldo. Né? Ele volta, passa na rodoviária, vai para a Vila Santa Rosa. Eu quero ir na São Domingos. Eu quero ir lá na Coab 1, Secap. Não tem. Não tem, exatamente. Porque a lógica não, mas é que ali vai ter 3, 4 passageiros só. Então quer dizer, aí você... E também tem 3, 4 passageiros, porque não tem ônibus, né? Então aí as pessoas dão outro jeito, né? Dá outro jeito. Porque se tivesse um ônibus, a pessoa fala, então vou pegar o ônibus, né? Dá outro jeito, né? Se você vê aqui na Coab 2 mesmo... A população tem que dar outro jeito, porque o ônibus não corre, não bate com o seu horário de trabalho. O que ela tem que fazer? Pegar um Uber. Né? Pagar o Uber ali todo dia, para que ela chegue no horário seu de trabalho. Aí já tem que pegar algum colega, algum amigo e tal, para dividir, né, também, para diminuir os custos. A gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso. Mas é dar um jeitinho, né? E ao passo que a gente paga os impostos, a gente, né, tem toda essa coisa exatamente para que o governo municipal tenha o transporte, né, público, né, que é até um direito do cidadão, né? Então acho que isso aí tem
tem que ser revisto mesmo, né? A gente tem que cobrar, né? Assim como nós vamos cobrar na questão da cultura lá, né? Nós vamos cobrar também, né? Os candidatos a prefeito no transporte, né? Vamos cobrar também em relação à questão da saúde, né? O que está sendo feito. Porque, de repente, eles resolveram fazer alguma coisa aqui na antiga UPA e não perguntou para ninguém também, né? Que eles vão fazer, parece, um centro de especialidades ali e tal, etc, né? Então, mas parece que ia ter um centro de especialidade ali naquele bairro que desce pro Santa Maria, né? Tem uma obra ali também. Ah, né? tá, mas aí o que eu ouvi dizer que seria, na UPA seria um centro de especialidade, eu não tenho certeza, né? Vamos acompanhar aí, né, agora, né, na campanha eleitoral, a gente vai vendo, né? O andar da carruagem. O andar da carruagem, ver o que é que está sendo assim prometido aí, né? A gente fica se questionando, fica a pergunta também do que o Poder Legislativo fez durante todo esse tempo na questão do UPA, né? Na questão da saúde aqui no bairro, ou também outros, né? Na questão da educação aqui no bairro e também em outros bairros. É verdade, Questão do transporte que nós acabamos de discutir, né? O que foi feito? Fica a pergunta. E para a gente se questionar agora, nesse momento, o que foi apresentado para nós, né? Diante de tudo isso que nós falamos aqui. Exato. Né? Qual foi o trabalho que fizeram? É isso, Não adianta a gente só chegar no último ano do nosso mandato e ficar apresentando as coisas, né? Agora é momento de nós percebermos, de nós avaliarmos o que foi feito durante 4 anos. Isso é importante. Porque hoje a gente estava vendo lá, tem 227 candidatos a vereadores aqui em Mococa, né? Para 15 vagas. Só que nós temos 15 vagas ali que foram ocupadas, né, nesses 4 anos aí, né? Sim. Esses aí, eles têm, né? Quem é candidato à reeleição, né? Eles têm o dever de exatamente mostrar o que fez, né, e tal, mas é o que você falou, não adianta só mostrar agora, né? Deveria ter sido... O primeiro ano do meu mandato, o que eu fiz? Segundo, terceiro, e assim por diante, né? Não chegava... Porque isso atrapalha. A gente não vai ter uma visão ampla do trabalho que aquele que estava lá, né, o vereador escolhido pelo povo, fez durante esses 4 anos. Né? De repente foi só esse ano. E os outros 3? É verdade. Temos que ter essa avaliação muito séria e muito crítica. Não, sem dúvida. E o que nós queremos daqui para frente. Sem dúvida, Esse pessoal, e aí cabe ao eleitor ver, né, isso aí, né? Discernir, né, ver, ó, dos 15 que estão lá, ó, esse aqui fez, esse aqui não fez, né, tal, etc, para ver se compensa, tem mais 4 anos de determinadas, né, vereadores e vereadoras lá, né, e tal, etc. Mas é isso aí, Dilcinho, o que é que você gostaria de falar que você não falou, ou que você quer dar um recado para a população de Mococa aí, fica à vontade aí. A gente, morador do bairro Coab 2, né, já... Há 34 anos. Até o seu próprio nome de urna, né? Dilcinho Coab 2, 13138. 13138. Durante esses 34 anos aí, como morador do bairro Coab 2, né, a gente viu muita coisa crescendo. Né? Quantos bairros não nasceram aqui a partir do bairro Coab 2? A gente foi crescendo. Vendo muita gente crescer, né? Tenho essa cara de novinho aqui, mas já tenho 53 anos. E 33 anos só trabalhando aqui na comunidade. Né? Então nós vimos muita gente crescer, né? Que eram adolescentes quando a gente chegou aqui num trabalho de comunidade, que hoje já são pais e até avós. Olha! E até avós. E a gente conhece a necessidade de cada um. Né? Então, se a gente for trabalhar aí rua a rua, casa a casa, a gente conhece um pouquinho da história de cada um. Né? E vendo a necessidade, né, desse povo, vendo o trabalho que tem que ser feito, por isso que eu resolvi, como cidadão, me candidatar a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Né? Então, por quê? O povo daqui é um povo trabalhador. O povo daqui é um povo guerreiro. Né?
Se nós passearmos pelo bairro, nós vamos ver a humildade do povo, né? E o trabalho é esse. É um trabalho com humildade, é um trabalho com sinceridade, é um trabalho de escuta. Isso é muito importante. Muito importante. Né? Porque não adianta a gente trabalhar só com o coração. Temos que trabalhar com o coração e com a razão. Né? E de repente a comunidade tem razão daquilo que eles acreditam que deve ser feito. E nós estamos aqui para ouvir. Né? E o nosso trabalho é, como está descrito ali na minha legenda, lutar sempre. Então, lutar sempre pela minha comunidade, lutar sempre pelo povo mocoquense. Muito bem, obrigado aí pela presença, obrigado aí por trazer essas ideias aí importantes, né, para nossa chapa, né, que lembrando, pessoal, que nós temos 16 candidaturas, né, eu e o Dilcim somos 2, temos mais 14 candidatos, né, todos eles passarão por aqui, né, trazendo as ideias, né, trazendo a preocupação que sempre nós temos, né, nosso partido, de ajudar a população que mais precisa, né, ajudar essa população, como você falou, né, trabalhadora, população simples, né, uma população que precisa realmente das políticas públicas, né, então nós estamos ali para lutar para isso. E também eu não estou aqui só como 13-13-8, mas também nós, como eu falei para vocês, é um trabalho de humildade, né? Então, todos os 16 candidatos a vereador, nós estamos trabalhando em conjunto. Independente se formos eleitos, independente se formos estar lá na Câmara, né? 1, 2, 3 candidatos aí eleitos pelo PT, nós vamos trabalhar em conjunto. Não, com certeza. A ideia é essa mesmo, né? A ideia é que a nossa chapa, ela tem essas ideias aqui, né? Que o Dilcim colocou como, né, prioridades dele, mas são de todos nós, né? Como você falou, né? A gente vai lutar por... Quem for eleito vai lutar por isso aí que você falou, né? Tomara que seja você, né? Porque aí você já luta diretamente. Ou você também, né? Ou nós dois, pronto. Né? Vamos nós dois lá. Ou o Pardal, né? Ou o Pardal, Pirulito. Né? Exatamente. Pardal também virá aqui no programa e tal, então todos nós vamos poder colocar as nossas ideias específicas e ideias gerais do PT, né, que é a defesa do trabalhador e da trabalhadora, né? Ok, eu agradeço aí por vocês estarem me ouvindo, né, e vamos à luta. Vamos à luta. A legenda Valeu, gente, boa noite e até a próxima.